Fala galera, beleza? A gente vai resolver agora a questão 2 da lista 3 preparatória para a MRN. Aqui, essa questão eu deixei o enunciado original, tá? Eu dei um print da imagem e coloquei aqui. Está no site da Olimpíada de Matemática do Rio Grande do Norte. É um treinamento, um banco de questões que eles deixaram à disposição lá. Quem quiser pode até acessar. Aí eu ajeitei alguns errinhos de português, tá? Então, por exemplo, o denominador de duas frações. Ora, se são duas frações, os denominadores, não o denominador, tá? Então, o denominador de duas frações racionais irredutíveis, o que é que significa irredutíveis? Que eu não consigo mais simplificar, já simplifiquei ao máximo, ou seja, o MDC entre o numerador e o denominador é 1. Então ele está dizendo que esses denominadores são 600 e 700. E aí eu quero o valor mínimo do denominador, aqui estava escrita errada a palavra, eu ajeitei, então o valor mínimo do denominador da soma dessas frações, quando escritas como uma fração irredutível Aí ele dá as possibilidades. Aqui eu estou dando um link para vocês estudarem equações diofantinas, e esse assunto normalmente ele é visto na universidade, mas questões de Olimpíada às vezes exploram questões de universidade. Se você for fazer matemática, e dependendo da engenharia, você vai ver uma disciplina chamada Teoria dos Números. E em Teoria dos Números é que você vai estudar aqui equações diofantinas. Porém, você conseguiria resolver essa questão sem usar equações diofantinas. Você poderia usar no decorrer da questão inspeção, ou seja, tentativas. Só que você pode perder muito tempo nessas tentativas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar de uma maneira bem básica de equações diofantinas e eu deixei esse link aqui para quem quiser aprofundar. Aí eu recomendo que você veja as aulas 28, 29 e 30. Então, é óbvio que você vendo o vídeo, você não vai conseguir clicar no link, mas eu estou querendo que você copie esse texto, obviamente você vai ter que digitar, né, o que está aqui, bota lá no YouTube, você vai ver que é com o professor Fábio, excelente essas aulas, então vai ajudar para quem quiser se aprofundar em equações diofantinas. Para essa questão a gente não precisa se aprofundar. Então vamos tentar entender, certo? O denominador de duas frações racionais irredutíveis são x, são 600 e 700. Bom, ele só me falou dos denominadores. Então vamos com calma. Olha só, eu vou anotar aqui. Eu vou chamar o primeiro numerador de x e o segundo numerador de y. Então, eu vou ter x sobre 600 e y sobre 700. É só para você entender bem direitinho, tá aqui, ó. Os denominadores de duas frações racionais irredutíveis são 600 e 700. Tá aqui, ó. 600 e 700. Quando ele diz frações racionais, esse é um número racional, tá? Essa fração toda aqui. Bom, eu quero o valor mínimo do denominador da soma dessas frações quando escritas como uma fração irredutível. Então, espera aí, olha o que é que ele quer. Você vai somar x sobre 600 com y sobre 700 e aí, ó, eu quero que esse denominador aqui seja mínimo. Bom, eu vou dar uma dica para vocês, não sei se todo mundo sabe ou lembra disso, mas olha só, quando eu tenho dois números, então eu quero o MMC entre A e B.
tem uma teoria que diz que o MMC entre A e B, isso obviamente só vale se forem dois números, tá? Por isso que eu estou dizendo MMC entre A e B. Isso é o produto entre eles dividido pelo MDC entre A e B. Professor, me dá um exemplo. O MMC entre 6 e 8, talvez você saiba de cabeça que é 24, né? Talvez na sua cabeça já seja automático encontrar o 24, mas suponha que você não soubesse disso. Aí você vai multiplicar o 6 pelo 8, que é o A pelo B, e dividir pelo maior divisor comum entre 6 e 8, que é 2. O maior divisor comum entre eles é 2. Você pode simplificar 6 e 2 por 2, aí vai ficar 3 vezes 8, que dá 24. Certo? Então, assim, vamos pegar com números maiores. Se eu quero o MMC entre 15 e 20, como é que a gente acha o MMC entre 15 e 20 usando essa técnica? Ora, você vai fazer 15 vezes 20, que é o A vezes B, e divide pelo maior divisor comum entre 15 e 20, que é 5. Aí observa que a gente pode simplificar o 15 e o 5 por 5. Então aqui vai ficar 3. Resposta: 3 vezes 20, 60. Tá? Bom, eu vou usar a mesma ideia, porque para eu adicionar frações, vou tirar o MMC entre 600 e 700. Então, para eu não ter que fazer decomposição em fatores primos, eu vou usar essa ideia. O MMC entre 600 e 700 vai ser igual. Você vai fazer um vezes o outro, 600 vezes 700, e dividir pelo maior divisor comum entre eles, que é 100, né? O maior divisor comum entre 600 e 700 é 100. Você pode simplificar ambos por 100, então você vai ter 6 vezes 700. Eu não vou fazer essa conta, eu vou deixar 6 vezes 700 mesmo, tá? Então aqui, ó, deixa eu botar só na cor preta novamente. Então, você vai ter 6 vezes 700, que eu posso escrever 6 vezes 7 vezes 100. E aqui eu posso também escrever 6 vezes 7 vezes 100. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, tá? Então, quando eu faço o MMC, né, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, esse dividido por esse dá 7. 7 vezes x, 7x. Esse dividido por esse dá 6. 6 vezes y, 6y. Como os denominadores são iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Então, aqui eu vou ter 7x mais 6y sobre 6 vezes 7 vezes 100. Aí vamos só lembrar das condições que a questão deu para a gente. No início, ele disse que essa fração era irredutível. Então, se essa fração é irredutível, significa que o MDC entre x e 600 tem que ser 1, senão as frações não vão ser, essa fração não vai ser irredutível. E da mesma forma, o enunciado diz que essa fração também é irredutível. Sendo assim, o MDC entre y e 700, isso tem que ser 1 também. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque, olha, o que a questão quer da gente? Lê, preste atenção. Eu quero... Deixa eu voltar aqui.
eu quero o valor mínimo do denominador da soma dessas frações quando ela estiver na forma irredutível. Opa, presta atenção. Essa fração foi resultado da soma dessas duas. Eu quero que esse denominador seja mínimo. Opa, quanto... Vamos pensar aqui. Para que isso seja irredutível e esse cara seja mínimo, é interessante que eu cancele esse 100 aqui, né? Porque se eu cancelar, se o valor dessa soma der um número que eu consiga cancelar com 100, eu vou diminuir esse denominador e é o que eu quero. Eu quero que ele seja mínimo mesmo, tá certo? Então, aí é que vai entrar a equação de Diofantina. Por quê? Olha só, eu quero que 7x mais 6y seja 100. Por que eu quero isso? Porque se eu conseguir com que esse cara seja 100, eu vou cancelar isso tudo por 100 e quanto mais eu diminuo o numerador, é o que eu quero chegar. Então, o maior dos fatores é 100. Para eu poder cancelar, eu tenho que cancelar com um desses fatores. Tá? Beleza. Aí, equação de Diofantina, ela consiste justamente nesse tipo de equação, onde você tem duas incógnitas e tem uma equação só. Aí, como é que a gente procede? Primeiro, você tem que saber se isso tem solução. Como é que eu sei se isso tem solução? Se o MDC desses caras aqui, que no caso é o MDC entre 6 e 7, for um divisor desse cara aqui. Então, o MDC entre 6 e 7 é 1. Opa, 1 é um divisor universal. Então, essa equação tem solução. Aí, como é que a gente faz, hein, professor? Você vai encontrar uma solução particular e, a partir dessa solução particular, a gente escreve uma solução geral. Então, entenda. Eu não vou demonstrar esse método, eu vou só dizer as regrinhas. E por isso que eu dei o link, para você se aprofundar caso você queira, tá certo? Então, de novo, primeiro você precisa saber se essa equação tem solução. Como é que eu sei que uma equação de Diofantina tem solução? Se o MDC entre esses valores que estão aqui for um divisor desse cara. Como aconteceu isso, e 1 é um divisor de 100, essa equação tem solução. O próximo passo seria simplificar essa expressão até o MDC dar 1, mas aqui o MDC já é um desses dois caras. Então, por exemplo, se você tivesse 2x mais 6y igual a 18, você teria que simplificar essa equação por 2 para que o MDC entre esses caras passasse a ser 1, porque aqui é 2, né? O MDC entre 2 e 6. Mas vamos esquecer isso aqui, para não confundir vocês. Então, o que é x0 e o que é o y0? Eu estou procurando uma solução particular. Olha que interessante. 6 vezes 5, 30. Aí, se você joga esse 30 para cá, 100 menos 30, 70. 7 vezes 10, 70. Onde eu quero chegar? Que 10 e 5 é uma solução particular. Se você demorar a achar essa solução particular, esse método pela equação de Diofantina já não vai valer a pena para você, tá? Então, olha só. Por que isso é uma solução particular? Troca x por 10 e y por 5. 7 vezes 10, 70. 6 vezes 5, 30. 70 mais 30, 100. Aí agora você vai para a solução geral. A solução geral sempre vai ser o valor da solução particular, aí no x um menos e no y um mais. Sempre assim. Aí, quem eu vou botar aqui? O coeficiente do y. E aqui eu boto o coeficiente do x. Então, coeficiente do y é 6. Então, você bota menos 6k, onde esse k é um número inteiro. E aqui vai ficar 5 mais o coeficiente do x, que é 7. Então, 5 mais 7k com k
pertencente aos inteiros. Então, olha que interessante. Qualquer expressão que eu colocar aqui vai ser solução. Se eu trocar k por zero, é justamente essa solução trivial. A gente chama de solução trivial. Se eu trocar k por menos 1, o que é que vai acontecer? Se eu trocar k por menos 1, aqui vai ficar 10 menos 6 vezes menos 1, x vai ser 16. Concorda comigo? Porque vai ficar menos 6 vezes menos 1 mais 6. E aqui vai ficar 5 menos 7 menos 2. Então, isso aqui não interessa para a gente, porque a gente está atrás de valores naturais para o x e para o y. Então, eu não preciso mais testar nenhum valor negativo para cá. Agora, a gente vai testar os valores positivos. Então, k igual a 0 já dá isso aqui, 10 e 5. Então, vou testar agora se o k for 1. Se o k for 1, x vai ser 10 menos 6, 4. E o y vai ser 5 mais 7, 12. Se o k for 2, vou colocar isso aqui em cima, só para ficar um pouquinho mais organizado, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Se o k for 2, x vai ser quanto? 10, aí, 6 vezes 2, 12. Então, 10 menos 12, menos 2. Então, nem preciso calcular o valor do y, porque eu estou vendo aqui que x deu negativo e x e y precisam ser naturais. Então, nem preciso mais testar de k igual a 3 por diante. Então, de todas as soluções disso aqui, só duas são naturais. 10 e 5, vou botar até aqui, ó, x e y. 10 e 5. E a outra foi 4 e 12. Aí a gente precisa ver se alguma dessas soluções atende esse pré-requisito. Vamos colocar aqui, ó, 10 e 5 e 4 e 12. Vou colocar aqui. 10 e 5, 4 e 12. O MDC entre x e 600 tem que ser 1. Se eu trocar x por 10, o MDC entre 10 e 600 é 1? Não, é 10. Então, esta solução, ela não serve para mim. 10 e 5. Por quê, professor? Porque essa condição não foi atendida. Ok. Mas se o x for 4, professor, que foi a outra possibilidade. Ó, se x for 4. Eu também não tenho a condição atendida, porque o MDC entre 4 e 600 é o próprio 4. Então, essa condição aqui, ó, essa condição não, essa solução não serve para a gente. Beleza. Professor, então agora complicou, porque você já viu todas as soluções possíveis e nenhuma serviu. Então, significa que eu não posso cancelar esse cara aqui com 100. E aí você vai pensar assim, ó, preste atenção. Eu vou apagar isso aqui, tá? Volto já com isso apagado. Nós vimos que isso aqui não pode, tá? Não, a gente não conseguiu nenhuma solução em que a gente conseguisse com que esse cara aqui fosse 100. Então, olha que interessante. Quais são os divisores do 100? Os divisores do 100 são 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Deixa eu ver se eu botei os 9 divisores. Faltou o 4. Vou colocar o 4 aqui. Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós acabamos de ver que por 100 não deu certo. Então, se eu quero diminuir ao máximo o meu denominador, eu tenho que procurar o maior divisor que eu consigo. Então, eu testei por 100 e não deu certo. Vamos testar 50 agora. Ó. 7x mais 6y igual a 50. Primeiro, você precisa saber se essa equação de Diofantina tem solução. Não lembro, professor. Você vai ver o MDC entre 7 e 6 tem que ser um divisor de 50. Mas o MDC entre 7 e 6 é 1. E esse cara é um divisor de 50. Aí você vai procurar uma solução particular. Nesse caso, não seria fácil achar uma solução particular. Eu demorei alguns... Não chegou a 1 minuto, mas eu demorei um pouquinho. E isso na Olimpíada pode fazer falta, né? A solução particular que eu cheguei... Deixa eu só ajeitar aqui. Foi 20 para o x0 e menos 15 para o y0. Vamos só mostrar aqui se está certo. 7 vezes 20 dá 140. E 6 vezes menos 15 dá menos 90. 140 menos 90, de fato, dá 50. Então, essa é uma solução particular, tá? Professor, a solução particular era obrigada a ser essa? Não. Professor, mas você não falou para a gente que o y não pode ser negativo? Beleza, mas eu tô usando a solução particular para encontrar a solução geral. Então, olha só. Qual é a solução geral? X vai ser a particular, aí aqui menos alguma coisa. Y vai ser a particular, aí aqui mais alguma coisa. Mas quem vai ser esse alguma coisa? K vezes o coeficiente do y. Então, menos 6K. E aqui vai ser mais 7K, que é o coeficiente do x. A gente já sabe que K é pertencente aos inteiros, então não vou escrever mais, tá? Então, K igual a zero é justamente a solução trivial. K igual a zero. Se eu substituir K por menos 1, o que é que vai acontecer? X vai ser 26. Pode substituir aí. E o Y vai ser menos 15, menos 7, menos 22. Então, olha só. Não vou testar nenhum K negativo mais, porque para K igual a menos 1, eu já encontrei valores de Y que não me interessam. Então, vamos testar agora o K igual a 1. Se eu testar K igual a 1, X vai ser quanto? 20 menos 6, 14. E o Y vai ser quanto? Menos 15 mais 7, menos 8. Ou seja, essa resposta também não serve para a gente. Se eu usar K igual a 2, qual vai ser o valor do X? 20 menos 12, 8. E aqui vai ficar menos 15 mais 14, menos 1. Não serve. Então, na verdade, eu nem precisava ter feito K igual a 2, porque se com K igual a 1 deu negativo, para todos os outros valores de K, você vai ter alguém negativo aqui também. Ou seja, deixa eu só confirmar aqui para ver se eu não estou falando besteira. Não, falei besteira. Vamos testar aqui para o K igual a 3. Por que eu tenho que continuar? Porque você está vendo ó, que o valor do Y está cada vez mais próximo de um valor natural. Tá? Você pode até usar o padrão aqui, ó, que está diminuindo de 8 em 8, né? Não é. Esqueça o que eu falei. Falei nada. Vamos lá. Vamos lá. Para K igual a 3, 20 menos 18, 2. X igual a 2.
E aqui, para k igual a 3, aqui vai ficar 21 menos 15, 6. Então, y é igual a 6. Eu botei x aqui, aqui é y. Mas será que para k igual a 4, eu ainda tenho uma solução natural? Bora ver. Para x igual a 4, 6 vezes 4, 24. 20 menos 24, menos 4. Aí eu já não preciso mais testar a partir do k igual a 4, porque todas as soluções vão me dar um x negativo. Veja que o x está diminuindo, 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 até ficar negativo. Tá certo? Então, eu só tenho duas respostas com valor... Aliás, só uma resposta com valores naturais, que é o par ordenado 2 e 6. Ó, x igual a 2 e y igual a 6. Aí você observa que se eu substituir, vamos anotar aqui, ó, a solução foi x igual a 2 e y igual a 6. Se eu escolher x igual a 2, aqui, ó, se eu colocar um 2 aqui, o MDC entre 2 e 600 não é 1. Então, essa resposta não serve. Olha que questão trabalhosa. Então, nesse caso, talvez não. Provavelmente, seja melhor você usar as alternativas, assim, sair fazendo por tentativa. Eu estou mostrando como usar por Diofantina, mas está bem trabalhoso aqui, mesmo com Diofantina. Então, a gente tentou os 50 e não deu certo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vai tentar aqui, ó, pegando o próximo maior, 25. Vamos colocar 25 aqui. Aí você vai atrás de uma solução particular, tá? Essa aqui é mais fácil você perceber a solução particular, né? Você pegar alguém que você já sabe de cabeça. x01 e y03. Bora ver que isso é verdade? 7 vezes 1, 7. 6 vezes 3, 18. 7 mais 18, 25. Então, a partir daqui, a gente consegue a solução geral. Solução geral, x vai ser 25 menos, e o y vai ser 3 mais. Aqui vai ser k vezes o coeficiente do y, então menos 6k. E aqui k vezes o coeficiente do x, então mais 7k. De novo, lembrando que k é um número inteiro. Se eu trocar k por zero, vai dar justamente a solução trivial. Se eu trocar k por menos 1, observa que isso aqui vai ficar negativo. K por menos 2, aí é que fica negativo. Então, eu não vou nem testar nenhum k negativo, porque qualquer k negativo que eu colocar, qualquer um, essa expressão vai dar um valor negativo. Concordam? E o k igual a 1, que é o primeiro positivo. Se eu trocar k por 1, eu vou ter 25 menos 6, 19. E aqui eu vou ter 3 mais 7, 10. Isso é verdade? Vamos ver. Só um instante. Só uma correçãozinha aqui, que eu coloquei 25, mas na verdade aqui não é 25, né? Aqui é 1, porque eu tenho que sair da solução trivial, tá? Então, deixa eu consertar isso aqui, que não teve nada a ver, viajei aqui. Então, vamos lá. Se eu trocar aquilo que eu falei, qualquer k negativo vai tornar o y negativo, não me serve. Se eu trocar k por 1, isso aqui vai ser negativo. K por 2 vai ser negativo. Veja, qualquer k positivo que eu trocar, a expressão do x vai ser negativa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A solução trivial é a única solução natural dentre esses caras aqui, tá certo?
eu não chequei se tinha solução, porque como o MDC entre 7 e 6 é 1, qualquer número aqui que seja divisível por 1 vai ter solução. Então, qualquer número é divisível por 1. Aí, vamos lá, vamos testar. Ó. O par ordenado 1 e 3, será que atende à condição? Vamos ver. Se você substituir x por 1, o MDC de 1 e de 600 é 1? Essa condição foi atendida. Eu estou usando ó, esse par aqui, ó, x igual a 1, y igual a 3. Se você substituir o y por 3, o MDC entre y e 700 é 1? O MDC entre 3 e 700 é 1. Então, olha só, finalmente, depois de muito trabalho, nós encontramos o par ordenado que vai fazer com que isso aqui melhore bastante para a gente. Ou seja, que vai tornar esse denominador mínimo. Então, eu vou apagar aqui, certo? Só para poder continuar o cálculo. E eu vou colocar ó, justamente o par ordenado que nós encontramos. Ou seja, eu vou substituir x por 1 e y por 3 nessa fração aqui. Ó. Então, vamos fazer isso. Na hora que eu faço isso, eu vou ficar com 7 vezes 1 mais 6 vezes 3, isso sobre 6 vezes 7 vezes 100. A gente já sabia que era 25, porque a gente estava testando isso para o 25, né? Testamos para o 100, testamos para o 50 e testamos para o 25. Mas eu estou fazendo detalhado porque eu quero garantir que todos vão entender. Então, aqui vai ficar 25 sobre 6 vezes 7 sobre 100. Bom, 6 vezes 7 vezes 100. Aqui eu posso dividir 25 e 100 por 25. Aqui fica 1 e aqui fica 4. Tá? Então, finalmente, você vai ter que essa fração vai ser equivalente a 1 sobre 6 vezes 7 dá 42. Aí você vai fazer 42 vezes 4. Você pode pensar assim, ó, 40 mais 2 vezes 4. 40 vezes 4, 160. E 2 vezes 4, 8. Então, 168 avos. Realmente, essa fração está irredutível, né? O numerador é 1. Beleza, mas a questão quer o numerador ou quer o denominador? Presta atenção na pergunta. O valor mínimo do denominador da soma das frações. Resposta 168, que é o item E. Tá? Então, apesar dessa questão ser bem trabalhosa, eu acho que vale a pena para você saber o que é equação de Diofantina. E, obviamente, como eu estou mastigando demais, detalhando demais, passa a sensação de que é muito mais demorado do que de fato é. Recomendo que você tente fazer de novo isso aí, para você ver que não é tão demorado quanto parece. Porque eu, enquanto estou explicando, eu preciso mastigar, eu preciso dar o passo a passo para que você entenda. Tá bom? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu!